Olá, meninos, bom dia. Tudo bem, nono ano? Então, hoje é quarta-feira, né? Dia 30. Muito bem, vocês lembram que dia é hoje? Não vou contar para vocês, tá? Olha só, na nossa aula de segunda-feira, né? Nós tivemos aula online ainda, vocês não retornaram à escola, né? Por enquanto, semana que vem a gente se encontra. E daí, na segunda-feira, nós trabalhamos uma revisão, né? Sobre o texto nas águas e areias do mundo, tá? Onde vocês realizaram a atividade número 1, ok? Porque nós tínhamos apenas uma aulinha. Hoje nós temos 2 aulas, tá? E daí a prof vai dar continuidade àquela revisão, certo? Eu vou compartilhar com vocês agora a tela, para que vocês possam continuar copiando a revisão, combinado? Muito bem. Olha só, então aqui foi a aula de segunda-feira, né, onde nós fizemos a leitura desse texto aqui, né, um artigo de jornal, né, da revista, e daí vocês copiaram a atividade aí 1, né, a letrinha A, B e C, ok? E daí hoje nós vamos dar continuidade aqui na atividade 2, certo? Temos um texto aqui para que vocês façam a leitura, ok? Copiem o texto, tá bom? Aí a prof vai passando devagarzinho, vocês podem dar pausa aí, né? E copiar o texto. Medo que dá medo, né? O nome do nosso texto. E ele diz assim: muitas mães estão com medo de que os seus filhos sintam medo. Pedem para a escola não contar determinadas histórias e para trocar a indicação do livro que o filho deve ler. Elas também não deixam que as crianças assistam a filmes, que seja qual for o motivo, provoquem medo, basta que o filme veicule uma ideia. Nem precisa conter cenas aterrorizantes, tá? Essa reação dos pais leva a crer que o medo é necessariamente provocado por um motivo. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Aqui, deixa eu colocar o cursor juntinho aqui, que daí eu sei onde que é. Tá? Ok? Motivo externo à criança. E que é uma emoção negativa, que os pequenos não devem experimentar. Vamos pensar a esse respeito? Primeiramente, vamos lembrar que toda criança pequena sentirá medo de algo em algum momento de sua vida. Medo do escuro, medo de perder a mãe e medo de monstros. São alguns exemplos. E esses medos... Só um minutinho, pessoal. Ok? Vamos recomeçar aqui, tá? Eu tive que resolver um probleminha aqui. Primeiramente, vamos lembrar que toda criança pequena sentirá medo de algo em algum momento de sua vida. Medo do escuro, medo de perder a mãe e medo de monstros, são alguns exemplos. E esses medos não serão originados necessariamente por causa de uma história, de uma situação experimentada ou de um mito. Esses elementos servirão apenas de isca para que o medo surja. Tomemos como exemplo o medo do escuro. De fato, é na imaginação da criança que reside o que nela lhe dá medo. O escuro apenas oferece campo para que essas imagens da sua imaginação ganhem formato, concretude. Ok? Vamos lá no outro parágrafo. É que no escuro e em suas sombras, a criança pode ver monstros se movimentando e até ouvir os rugidos ameaçadores dessas figuras. No ambiente iluminado, tudo volta a ser a realidade conhecida, porque a imaginação deixa de ter o seu pano de fundo. Os rugidos dos monstros voltam a ser os sons naturais do ambiente.
e as monstruosas imagens são diluídas pela claridade. Continuando. E por que é bom a criança experimentar o medo desde cedo? Porque essa é uma emoção que pode surgir em qualquer momento da sua vida e é melhor ela aprender a reconhecê-la logo na infância, para assim começar a desenvolver mecanismos pessoais de reação. A criança precisa reconhecer, por exemplo, o medo que protege, ou seja, aquele que ajudará a se desviar de situações de risco. Paralelamente, precisa reconhecer o medo exagerado, que a congela, aquele que impede o movimento da vida e que exige superação. É experimentando os mais variados medos que a criança vai perceber e aprender que alguns medos precisam ser respeitados pelo aviso de perigo que dão, enquanto outros medos exigem uma estratégia de enfrentamento que se consegue com a coragem. A coragem, portanto, nasce do medo. E quem não quer que o seu filho desenvolva tal virtude? Por fim, é bom lembrar que muitas vezes a criança procura sentir medo, por gostar de viver uma situação que, apesar de difícil, ela pode superar. Cito como exemplo um mito urbano que provoca medo em muitas crianças na escola: a loira do banheiro. Quem aqui não já ouviu essa história, hein? Para quem não a conhece, é a imagem de uma mulher que assusta as crianças quando elas vão ao banheiro. Uma escola decidiu acabar com esse mito por meio de várias estratégias. Conseguiu convencer os alunos de que isso não existia. Alguns meses depois, as crianças construíram outro mito para que pudessem sentir o mesmo medo que experimentavam quando se viam perseguidas pela loira do banheiro. E quantas crianças não choram de medo depois de ouvir uma história? E no dia seguinte pede aos pais que a contem novamente. Conclusão. O que pode atrapalhar a criança não é o medo que ela sente, e sim o medo que os pais sentem de que ela sinta medo. Isso porque a criança pode entender que os pais a consideram desprovida de recursos para enfrentar os medos que a vida lhe apresenta. Ok, pessoal? Então, esse texto aqui é de uma psicóloga, né? Um artigo, vocês estão vendo. E daí temos aqui a interpretação, né, do texto para vocês, tá ok? Aqui, ó. Quem é a autora do texto? Quais as marcas do texto jornalístico podem ser encontradas nesse texto? Vocês vão voltar lá na apostila, relembrar, né, o conteúdo lá, os artigos que a gente estudou. Aí vocês vão assinalar aqui a alternativa correta, né? Vão copiar aqui a letrinha C. Quais são as atividades profissionais exercidas pela autora? Ok? Então, nós temos aqui letrinha D, letrinha E, letrinha F. Ó, tá legal? G, H, I, tá? A gente vai parar aqui na letrinha I. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade aí a essa revisão. Ok, pessoal? Certo? A prof vai interromper o compartilhamento aqui agora. Tá bom? Depois que vocês fizerem as atividades, vocês devem encaminhá-las para mim. E na próxima aula nós fazemos a correção coletiva, ok? Beijos para vocês, boa quarta-feira aí. A gente se encontra, então, ainda nesta semana que nós temos aulas, tá? Tchau, tchau. Até. Ainda tô.